Fala pessoal, bem-vindos ao MacPod Talk Show. Estamos começando mais uma edição pra você que tá aí, hein? E hoje essa edição tá muito especial, cara. Nós estamos com um convidado que vocês não sabem. Pensa num caba, gente boa e crente. O homem é um homem de Deus. Eu não vou falar muito não, porque aí, né, vai ficar suspeito. Então eu quero que ele mesmo se apresente. Com vocês, o nosso convidado de hoje. Aí o pessoal esperando alguém super famoso. Mas você é famoso sim, viu? Graça e paz, Diego, graça e paz de todo mundo que tá assistindo a gente. Eu sou o Jimmy, servo de Deus, pastor de ovelhas, cantor, pregador, estudante da palavra, servo anônimo de Cristo. Jimmy, deixa eu te falar uma coisa. Cara, tu sabe que tu não me conhecia, mas eu já era teu fã desde adolescente. Eu tinha uma bandazinha que tocava as músicas da tua banda. Não tem como não falar de você e não lembrar da Vox Day, gente. Vox Day era uma banda estouradaça aqui no Ceará. Cristã, banda cristã de rock. Cara, muito massa ter você por perto, macho. Cara, até hoje a minha esposa brinca assim. A gente tá passando em algum lugar e vez por outra vem alguém do nada e diz assim: fala, esse cara, você é o Jimmy? Você é o Jimmy? Do nada. Aí minha esposa assim: rapaz, que é o cara barbudão, chega um cara assim, aquele típico Ninguém cara imagina, né? do nada, chega um cara assim, 2 metros de altura, barbudo, vem me abraçar e, ô cara, tudo bem, não sei o que, cara, eu cantava tua música. A geração da gente, cara, a geração. Macho, era muito massa. E, cara, era conhecido no Ceará, se duvidar, no Brasil inteiro. Porque era uma banda que era... Macho, assim, o nível tava lá em cima da banda de vocês, cara, naquela época. Muito top mesmo, a banda, cara, as letras, as foi canções. Um momento massa. Foi um momento, assim, eu converso muito com o pessoal que fazia música naquela época, e a gente sempre lembra com muito carinho, porque foi um momento da música cristã muito particular. No Brasil inteiro, estourava, tinha cena de música em todos os lugares do Brasil. Recife, João Pessoa, no norte do Brasil tinha uma cena forte, no sudeste tinha uma cena forte, então, assim, era um movimento que abrangeu o Brasil inteiro, não foi só particular do nosso estado, né? Massa. E eu lembro, cara, que as canções eram muito fortes, as letras eram muito impactantes, as letras de vocês. Eu acho que o que mais chamou a atenção foi a mensagem que vocês mostravam pro público naquela época, entendeu? Uma mensagem muito forte pra uma galera que, querendo ou não, era uma galera meia louca, aquela galera do rock and roll que se vestia de preto. Naquela época a galera era muito doida. Cara, era um movimento interessante, Digão, porque a Renascer ensinou muito isso pra gente, né? Já nos anos 80, começo 90, que tipo... Todos eram da mesma igreja? Todos eram... A gente era da Igreja Batista Central. Sim. Praticamente todos eram da Igreja Batista Central, na época sim. A gente fez um movimento de saída da igreja para cantar no mundo. Então o Vox Day cantou no Ceará Music. Massa. O Vox Day se apresentava em igrejas católicas. O Vox Day se apresentava em praça pública. O Vox Day se apresentava em evento que tinha a Alcione e o Vox Day na noite, entendeu? Cara. A gente não era uma banda limitada a tocar a igreja. A gente participava de qualquer evento. E esse, cara, por isso que eu digo que foi um momento muito especial, assim. Que massa. Porque a gente tinha um respeito da galera, dos músicos e dos contratantes também, sabendo que a gente estava cantando música cristã. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando muito da banda, da música. Como foi que isso começou na tua vida? Essa questão de banda, essa questão de tocar, essa questão de cantar. Como foi que começou isso? Cara, começou pequeno, criança. O menino que recebeu um tecladinho do pai. Meu pai foi para São Paulo, aí trouxe um tecladinho. Olha como vale a pena o incentivo dos pais, né, cara? Do pai, cara. Trouxe um tecladinho. Aí eu aprendi a tocar teclado. Ele viu que eu tinha uma aptidão pro teclado, ele trouxe um violãozinho. Aí do violãozinho eu fui estudar música no SESI, me formei em saxofone. Massa, cara. Cara, eu tenho formação, nada a ver, né? A última coisa que alguém vai imaginar é que eu sou saxofonista. Eu tenho uma formação em saxofone. Aí daí eu fui cantar a igreja, cantei em noite, fui cantor da Orquestra Filarmônica do Ceará. Aí fui pro Vox Day, né? No Vox Day foi que realmente eu pude dar mais autoridade, foi uma vitrine, né? Foi uma vitrine. Conhecer galera, conhecer o pessoal que eu gostava no próprio meio, né? No meio gospel, que na época era chamado de música gospel. Hoje também, né? Mas porque hoje, na realidade, o gospel, ele tá incluso nessas, vamos dizer assim, nessas rádios seculares. Então é como se fosse mais um estilo musical hoje, né? O gospel se tornou... Não é tanto um movimento, hoje é mais realmente um estilo. É o estilo, não é mais um movimento, é verdade.
E isso é muito forte. E eu acho que aquilo ali já era o comecinho. Aí veio isso. Exatamente. E aí, hoje é muito forte essa questão de o estilo musical é gospel. Não? É tanto que tem uns crentes aí, né? Uns crentes que dizem, não, eu vou sair do segmento gospel. Cara, é porque, na verdade, o que se conhecia como gospel era... Gospel era aquela música que falava sobre Jesus. Sim. Certo? Mas, digamos, a gente tinha o Cláudio Caro, que cantava Videira, 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 Videira. Era uma música, era uma música de frevo, não era? Sim. Tipo, tinha um grupo de pagode, tinha a menina pentecostal, tinha a banda de black, de white metal, digamos, que canta bem cultural. Tinha um Vox Day, que era hard rock, pop hard rock. Entendeu, cara? Era uma profusão de ritmos que tinha, mas tudo era música gospel. Hoje, mais ou menos, você consegue entender o gospel como se fosse um tipo de música. Sim, sim. Né? Porque agora só tem 2 tipos de música. Tem o worship, né? Que é a música de igreja, que ela tem toda uma estética própria. E tem essa música que toca como a Gabriela Rocha, que fura que pro secular é conhecido como música gospel. Que atingiu um maior público, né? Fora da galera da igreja. A própria música católica hoje é considerada música gospel. Se você for na playlist, tem música... Tudo que for cristão cantando... Virou música gospel. Já não é mais um movimento do evangélico que tinha... Que, cara, era um negócio muito grande. Eu tento explicar para um pessoal de hoje, mas era algo muito grande. Verdade, era algo que realmente a gente não consegue explicar isso. Não, cara. A gente fez Ceará Music, o pessoal curtindo o som do Vox Day e o pessoal sabendo que era banda cristã, cara. Tipo, a gente... Aí aquela TV União, entrevistava e o pessoal falava... Legal, e isso, cara, era uma galera que tinha aqui. Sim. Banda Santo Grau, que foi quem começou essa parada de música gospel em Fortaleza. Com a banda que eu toquei, eu ainda peguei um pouco dessa vibe. Tu já pegou no final do... Ainda tava ali, ainda tava essa galera tocando, ainda tinha essas bandas. Não, a galera se organizava na igreja, montava a sua banda e ia tocar, cara. E acontecia, tipo assim... Agora, claro, né, como todo movimento tem um começo, né? Depois tem um declínio, para depois começar de novo. É um movimento. Uma coisa, já aconteceu alguma coisa assim, alguma situação, alguma coisa assim? Não só no meio da galera gospel, mas nessa galera, tipo, você falou que foi pro Ceará Music e tal. Hoje nem tem mais Ceará Music, né? Tem não. Mas o Ceará Music, pra quem não tá entendendo, é como se fosse o Rock in Rio de hoje em dia. Não é isso? Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos nessa pegada de Rock in Rio de hoje era o Ceará Music, por quê? Porque era no Ceará, Rock in Rio no Rio, né? É isso mesmo. E aí, eu te pergunto, teve alguma situação assim que tu, ou constrangedor, ou que alguém falou, os crentes estão aqui pra tocar, não sei o quê. Cara, teve demais. Porque, cara, o Vox Day quebrava tudo, bicho. Quebrava mesmo, assim. Cara, eu lembro. Era um evento, sempre era um evento, né? Era algo... Então as pessoas esperando uma coisa mais equilibrada, né? Mas a gente voava pedestal. E eu vou te dizer que, além da performance, né? Tinha performance. Mas, cara, parece que o músico que vem da igreja, ele parece que se dedica mais, macho. E o cara, muitas das vezes, se destaca no meio dessa galera, entendeu? Eu não sei se tu já teve essa sensação. É muito contato, cara, com o instrumento. Eu acho, cara, que é muito contato com o instrumento. O músico de igreja, ele é um cara que ele além dele saber tocar muito estilo, ele sabia tocar muito estilo, ele tem muito acesso ao contato com o instrumento. Qualquer igreja tem um templo, vira um ensaio, vira um lugar para ensaiar. Fora que ele tem que se virar, né? Ele tem que se virar, cara. Ele toca guitarra, mas ele também toca baixo quando falta o baixista. Ele sabe bateria, ele sabe tocar piano. Esses dias eu vi um cara tocando guitarra com a bateria e cantando aqui. Ele tocava a guitarra aqui como se fosse o violão, com a baqueta bem aqui. E eu vi aqui, e a baqueta aqui. Pum. O Alex Alves, eu não sei se tu Alves, conhece, que faleceu, né? Há pouco tempo de Covid. O Alex Alves terminou Era um homem em banda. Era né? um homem em banda. Ele fazia isso, fazia acho que a gaita, o violão, o bumbo. Fazia um trabalho muito legal. No outro pé. E cara fazia isso e levava e tocava. Eu já vi alguns vídeos dele. Pois é, e já é outro cara também que estava no movimento, já atingindo uma outra galera de outra região daqui de Fortaleza. Fortaleza é grande, né? E viajou bastante, fez muito Nordeste também. Era um movimento muito forte, cara. Aí eu te pergunto, tu lembra de alguma situação assim dessas? Cara, de queda, de quebrar pé, de Nunca caiu em pau essas de coisas? molhar, tipo,
de eu molhar o pobrezinho de Sarkis que tava sempre do meu lado, que era sempre que tirava uma onda. Eu pegar uma água aqui e jogar na cara dele. Hoje não faria mais isso, hein? Não, cara, não dava hoje não. Hoje, engraçado, né, cara? Hoje eu acho que seria. Agora a gente tinha um projeto que era o acústico, que a gente ia nas igrejas e tocava o repertório do Vox Day para as igrejas. Então a gente, como a gente era muito flexível, as igrejas sempre chamavam a gente, porque a gente realmente se adequava àquela situação na igreja. Sim. Então a gente cobria tatuagem, quando ia para uma igreja, né, mais pentecostal, Sim. se vestia mais ao estilo de um acústicozinho arrumado, ia para as igrejas e cantava e o pessoal adorava, cara, isso. Só que, vez por outra, cara, a gente chegava lá e esquecia um brinco, aí tinha que tirar o brinco correndo, Mas pastor, tira esse brinco aí, se arruma, corta esse cabelo aí. Hoje em dia, você vê como o tempo ele muda tudo, né, cara? É, cara. Porque hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você vai em qualquer igreja, tem um irmãozinho de brinco, tem um tatuado cantando. Cara, Os próprios cantores do meio gospel, né? Como a eu gente nunca vou me falando, esquecer, já cara, tem. uma vez no começo do ano, acho que foi 2006, por aí, 2005, teve um debate na rádio, onde o pastor estava citando sobre vestimenta de músico cristão. Aí me citou, cara. Poxa, velho. Falou de mim lá na rádio. Aí eu liguei pra rádio, de dentro do carro. Eu tava comigo, eu liguei e fui dizer, ó, o que o pastor tá falando de mim aí? Olha, pastor, eu Mas sou... ele falou teu nome e tudo? Falou Foi meu nome, mesmo? porque eu tinha um cabelo maior e cara, o movimento era um movimento que Sim. pra época era complicado. Sim. Nós dava uma passada pra trás, jogava o pedestal no chão. Era. Entendeu? Então dava uns berros, realmente era um berro, não era algo cantado com delicadeza, era rock and roll, quebrava tudo. Mas o mais interessante, assim, a gente, lógico que a gente tinha a força da juventude, tinha aquela determinação, aquele desejo, mas também, no meu caso, falando do meu caso, eu também tinha muito, muito desejo de dar certo como um tocador, como um músico, entendeu? Não só dentro da igreja, mas quando a gente formava uma banda, cara, eu era tipo assim, eu era o cabeça da banda, mano. Eu sempre fui, eu encabeçava e botava dinheiro, já perdi dinheiro demais em Perdi banda. dinheiro com tudo. A gente já gravou o DVD que pagou só a primeira pro cara vir gravar e depois ia pagar parcelado. Nunca pagamos, perdemos a gravação. Mas eu também comecei assim, cara. Eu tinha uma banda, antes do Vox Day, que ele chamava Tabernáculo. Essa banda tocou nos primeiros O cursos da água. Timóteo, eu lembro. Com o Timóteo. Essa banda tocou nos primeiros cursos da água, quando a água era Lembra? casa. Eu lembro. A gente tocava, né, uma musicazinha mais pop e tudo. E a gente também gastou dinheiro com DVD, porque a gente queria produzir algo, nem que fosse pra gente guardar e Sim, ficar exatamente. revisitando. E ter, tinha todo um ideal por trás daquilo ali, né, Claro. cara? Claro. E o que eu achava massa era que todo mundo ajudava, né? É. Lógico que tinha aquele cara que encabeçava que eu era assim, não sei se você era esse Não cara era, que era o encabeçava. Sami no Vox Day que fazia Pronto, isso. eu encabeçava, mas todo mundo tava ali querendo, mas entendeu? Hoje em dia, lógico que também tem a questão da idade e tal, mas as histórias, macho, elas marcam de uma forma que se você chegar pra um menino hoje de 18 anos e falar o que a gente viveu, o cara fica assim, caramba, e isso acontecia de verdade. Ele não porque vai entender, hoje, cara. hoje a gente não consegue ver um Ele cara não que vai quer entender. montar uma banda de rock, que quer levar para as igrejas, que quer tocar. A gente não consegue ver isso. Eu não Tem sei. alguns episódios até que eu não me orgulho de contar isso, sabe? Até porque hoje, né, cara, Vai, com ministro, com outra vida, você não se orgulha disso, porque você verdade. realmente vê que era um caminho, uma linha muito complicada entre você ser um artista e Isso. você ser um adorador. Hoje eu acredito, creio eu, espero em nome de Jesus, que o pessoal que produz música esteja já entendendo a diferença disso. Assim. Sim. A sua mensagem é mais importante que a pessoa que está levando a mensagem. Na verdade, né, aquilo que a gente leva o nosso conteúdo, que é a palavra de Deus, que é a transformação de vida, é para ser mais importante do que você quanto artista. Sim. Mas era situações assim que meu pai dizia, olha, não volta para casa, tem umas 6 meninas em cima do muro daqui de casa. Meu Deus, Entendeu? O pai dizia, tem menina pendurada no muro de casa, lá de casa, na Barra do Ceará. Tinha menina pendurada na parede de casa. Cara, Pra chega- ver, como nós nem ia da igreja, E e o- Fortaleza e o- é gigante, cara. O pessoal ia. E os pega ladrão, ó, pega Tinha, ladrão. era a época do Facebook, aí tinha umas comunidades, tipo, época, tinha uma comunidadezinha, amigos do fulano, amigos do Jimmy, amigo Rapaz, da... E eu vou te dizer que se o Vox Day naquela época tivesse o que a gente tem hoje, cara, era capaz de vocês não estarem nem por aqui hoje. Viu? Cara, mas é tudo... Eu digo sempre assim, o Vox Day, como as bandas todas que participaram do movimento da época,
elas eram fruto de um momento. Sim. Certo? Era um momento, aquele momento, cara, talvez nunca mais vá se repetir. Eu tava conversando com o Hamilton, que era baixista do Grau, esses dias a gente tava conversando sobre isso. E o Samuca também, que é baterista. O Samuca, Sim, Samuca. Samuca Batuta. A gente tava conversando sobre isso e a gente dizendo, cara, aquilo ali foi um momento muito específico. É um recorte de tempo que talvez nunca mais se repita. Aquilo ali era um momento onde o rock estava em alta, era um Sim. momento onde a música tocada, executada mesmo, você tinha que saber cantar, tinha que saber tocar, estava em alta. A gente estava descobrindo as tecnologias de estúdio, a gente estava começando a trabalhar com isso. VS, estava começando a usar VS. A minha época, para você montar um set de pedais, era algo extremamente caro. Impossível. Caríssimo. Então a gente tinha um Vamp, tinha. Eu usei demais, cara, azulzinha tinha, A2. você digitalizava tudo aquilo ali em pedais e pedaleira, e você tinha efeitos que você podia utilizar em estúdio. Cara. Então era um momento que estava tudo nascendo, então todo mundo estava muito empolgado com isso. E a música conseguiu ganhar muita gente participando porque o instrumento ficou mais barato, acesso à música ficou mais... Todo mundo podia fazer a sua fitinha para poder levar para aqui em Fortaleza. Sim. Só de rádio gospel tinham 3 ou 4 rádios. Verdade. Tu imagina, cara, Lembro. diuturnamente essas rádios tocando essas músicas. O Vox Day tocava na Gospel FM. E aí, com tudo isso, tinha muito evento, né, Marcos? Tinha muito Hoje evento. sumiu. A rádio pegava e assumia, as rádios da época, elas assumiam um papel de divulgadores desses artistas cearenses. Beto Brisa, Daniel Costa, Sim. Santo Graal. Olha a quantidade de pessoas que tinha. Cíntia Ferreira, que fez a música El Shaddai, que Sim. estourou o Brasil inteiro Verdade. essa música. Tipo, era um bocado de gente que cantava. E ela dizia o quê? Olha, eu tenho essa galera, eu toco a música desse pessoal, quando eu fizer evento, quem é que eu chamo? Essa própria galera, que todo mundo quer assistir, essa galera tá escutando. Então você não tinha diferença do Kleber Lucas, que vinha do Rio de Janeiro, e do Santo Graal. A galera Sim, ia sim, ver sim. os dois, entendeu? Não tinha essa separação do cara que era de fora, do cara que era... O pessoal não entendia isso, o pessoal queria porque ele escutava aquela música todo dia, tinha acompanhamento. Eu acho que isso acabou, isso encerrou, digamos. Hoje os grupos que são montados, eles ficam contidos à igreja, Sim. porque não tem problema nenhum, é a realidade, o momento que é diferente, né? Verdade. Agora, tu falou assim, foi para um momento. Massa. E esse momento acabou. E o que foi que aconteceu com o Jimmy depois desse momento? Depois que o Vox Day acabou, depois que provavelmente deu um afastado da galera, da banda, porque eu tô falando provavelmente porque isso aconteceu comigo, entendeu? Eu acho que acontece com todo mundo, porque às vezes um vai para um lado, vai para o outro, um casa, o outro ainda não casou, aí ficou por ali, mas o outro que casou já saiu, então acaba meio que se afastando. E aí, o que é que aconteceu com o Jimmy depois do momento que acabou o Vox Day? Jimmy aceitou Jesus. Aí, cara, vem outro lado. Eu digo isso sem problema nenhum, porque realmente o nosso testemunho tem que ser público e notório, né? E essas histórias que aconteceram servem para isso, para esse momento, para o hoje. Quanto cantor, a gente tinha uma série de ideais, de valores, e levava a mensagem, mas que aquela época não era o que eu vivia. Sim. Certo? Eu realmente não vivia o evangelho que eu falava. Eu era um cara que usava meus dons, e eu sei que o Espírito Santo agia apesar de mim, ele agia através de mim, e tinham pessoas que se convertiam, contavam o seu testemunho, mas assim, eu não era um cara convertido, não era um cara que tinha passado pela transformação do novo nascimento, que meus comportamentos eram reprováveis, no Vox Day e pós Vox Day. Então assim, posso responder por mim, né? Não era o meu comportamento, eu era um cara que tinha uma vida, o chamado agente duplo, tinha uma vida dupla. Cantava no palco, mas tinha uma vida de pecado fora do palco, o que eu acredito que tem gente que até hoje vive isso, infelizmente. Com certeza. Mas em algum momento, a palavra chegou a mim e fez diferença na minha vida longe do palco, longe da música, longe de luz, de fumaça, de instrumento musical. Eu tenho uma convicção, uma coisa na minha mente que eu acredito que quando a gente tira aquilo, como é que eu posso dizer? Quando eu tocava guitarra na banda, que eu tinha banda, que a banda era, a banda é isso que eu quero pra minha vida, e eu esquecia mais de Deus do que da banda, né? Eu tava me preocupado mais com a performance, com a técnica, do que com Deus, do que Deus queria que a gente fizesse, do que Deus queria que a gente falasse.
que eu acredito hoje muito na questão de que quando você tira isso do seu coração, você tira esse espaço, entra Deus nesse espaço, que esse sempre tinha que ter sido o espaço de Deus, e não em primeiro lugar no seu coração, a banda. Eu acredito que depois que isso acontece, cara, tudo muda na vida do cara. É por isso que e as coisas acontecem naturalmente. Tipo assim, hoje em dia, se você... Antigamente a gente fazia de tudo para poder ser visto, para poder a galera chamar a gente para tocar nas igrejas. Exatamente. A gente não queria passar um final de semana sem tocar. Não queria. A gente achava ruim passar um final de semana sem tocar. Então, a gente queria tocar, a gente queria aparecer. Agora eu digo, falando por mim também, eu era... Esse cara também, eu queria ser músico, eu queria ser artista, eu queria ser conhecido, eu queria ser famoso, eu queria... Enfim, e Deus... Eu tava essa semana, cara, vendo uma entrevista de um cantor cristão, não vou dizer o nome dele por questão ética, né? Que fez parte de uma banda, agora tá numa carreira solo. Sim. E ele fala muito sobre a arte. Eu pensando, cara, ó, ainda existem pessoas que estão pensando dessa forma. Sim. Ele não vê a arte como um veículo, um instrumento para levar o que é de verdade. Sim. Assim, a palavra de Deus, ela tem que ser levada. Ela precisa ser transmitida. Seja pela música, seja pela poesia, pela literatura, seja por qualquer tipo de manifestação física palpável que a gente tenha, ela precisa ser levada. Mas como veículo, não uma coisa em si. Eu vendo esse cara falando, olha, eu sou um artista. Chega, me deu um incômodo muito grande, porque ele vê o personagem artístico, a figura artista maior do que a figura do adorador. Eu fui essa figura, sabe? E não estou dizendo de 20 anos atrás, não, até algum tempo atrás, claro, já fazem anos, mas eu era essa figura que tinha a vida dupla, o caráter duvidoso, entendeu? Sim. Os valores distorcidos, mas quando o evangelho acha lugar no teu coração e faz a transformação verdadeira, você consegue dizer, cara, tudo muda, eu poderia ter sido um potencial àquela época se eu tivesse o coração de servo que eu tenho hoje. Se a gente tivesse um entendimento, cara, se o propósito fosse esse do que a gente vive hoje, né? Cara, teria feito outras coisas, assim, teria tomado outras atitudes, né? Todas sendo diferentes. Você acredita que muita coisa teria acontecido e quem escuta dizer hoje que você fez diferença na minha vida quando você falou aquilo ali, eu dou toda a glória a Deus, cara. Porque, cara, eu já tinha um propósito na minha vida quando eu era coitado. Deus tinha um propósito, Deus, na minha vida naquela época. Imagina se essa pessoa tivesse esse cara de hoje naquela época, porque eu realmente ia ministrar, eu ia orar, eu ia realmente levar a sério aquele chamado que Deus me levou. Mas para você ver como assim, agora eu sou a prova viva de como foi importante esse momento, como a gente tá falando aqui na sua vida. Mas isso acontece com todo mundo. Todo momento que o cara passa é importante, porque por mais, apesar de nós, como tu falou, apesar de nós, Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Porque a misericórdia dele é gigantesca. E os momentos, cara, que Deus mais me toca com relação à música, geralmente são aqueles que são os mais simples. É 3 pessoas com violão, é uma música que tocou, digamos agora, eu tava voltando, chegando aqui escutando a música Emaús do Morada. Eu tava chorando, cara, dentro do carro, porque aquilo ali me tocou profundamente pelo significado que aquilo tem. Sim. Não é mais a estética da música, não é mais a música pela música, a execução dela. É o que tem por trás daquilo ali, entendeu? Aquele momento, aquela passagem, aquela letra, o meu momento que eu tô vivendo com Deus, naquele momento que faz a diferença. É por isso que eu digo que tudo é época, tudo é fase, né? Hoje tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Digamos, eu não me envergonho de falar do que vivi, acho maravilhoso, mas sempre eu destaco isso. Eu era um cara que os rastros que eu deixava não eram rastros de abençoados, não eram rastros de um caráter transformado por Cristo. Certo? Eram rastros de pecado, de vaidade, de desejo de fama. O mercado gospel à época era um mercado lucrativo. Sim. Apesar do você não ter alcançado esse sucesso, né, se transformado em business, né? Mas era um business. A gente tinha conhecidos que estavam vivendo muito bem, que tinham contrato com gravadora e que recebiam muito bem. Esse era o meu objetivo na época. Eu queria realmente fazer parte da gravadora. Eu queria chegar lá e fazer parte de um casting forte.
e tem uma agenda cheia. Sim. Que eu vejo muita gente tendo ainda hoje, em 2023, esse mesmo interesse. Sim. Né? Quando o Senhor fez morada no meu coração, esses valores, cara, viraram irrelevantes. Jimmy, me diz uma coisa. Quando foi essa virada? O que foi o start, esse divisor de águas do que você está falando, do sentido de que estava mais focado em ser famoso do que em ser um adorador? Quando foi esse start? Eu sei que foi depois do Vox Day, mas eu digo assim, o que foi que te levou a despertar para isso? Pós-Vox Day eu tive um break, né? Saí do Vox Day. Certo. Aí comecei a cantar secular, comecei a cantar na Orquestra Filarmônica do Ceará, Maestro Luiz Carvalho, cara maravilhoso. Cantei em muito lugar, gravei muita vinheta. Sim. Depois eu tive um desprendimento da música. Eu tive um problema vocal muito sério, porque eu usava, apesar de ter uma formação de voz muito avançada, assim, trabalhei com o Conservatório Aberto Nepomuceno, sou formado por voz. Né? Tive a professora Marta Carvalho, que me acompanhou, o professor Júnior, que me acompanhava, fonoaudiólogos. Eu tinha uma disposição, uma galera muito boa que me auxiliava para fazer bom uso da minha voz, mesmo com grito, com ataque, com os belt, drive que eu usava. Isso estraga muita voz. Então eu tive um período muito grande de problema vocal que fez eu me afastar da música. Depois eu fui voltando, né? Problemas emocionais também relacionados a isso. Mas em algum momento, cara, o momento que eu tive foi quando um casal que são os meus mentores espirituais, sim, que é o pessoal da Jocum, a Patrícia e o Ivan, de Pitileno, né, do Chile, que vieram para Fortaleza para nos ministrar, minha esposa. Ali, cara, foi o momento de mudança da minha vida. Eu sempre digo que eu tive uma conversa com a missionária Patrícia, que é pastora, junto com o Ivan, que foi... Essa conversa é um marco na minha vida do meu nascimento de novo em Cristo. Que a palavra fazia significado, mas ela não transformava a minha vida. Entendi. Foi quando realmente eu em atitude de redenção, de Senhor, eu não tenho mais objetivo de vida. Eu digo sempre isso a minha esposa, a gente não tem objetivo de vida. Quando alguém pergunta os objetivos de vida, a gente tem propósito. Massa. A gente não tem objetivo, tem propósito. O que o Senhor pedir pra gente fazer, a gente vai fazer, cara. Massa. Independente do que seja. A gente sempre brinca isso, o Senhor nos quer pregando uma comunidade no meio do mato, descalço, durante 2 anos, a gente vai fazer isso, cara. Não existe objetivo de vida, existe propósito. O Senhor fez um significado no nosso coração. A gente, ao abraçarmos a atividade pastoral, sim, a gente, tanto eu quanto a Kathleen, a gente teve como desafio cuidar de vidas. O Senhor colocou vidas para a gente cuidar. E a gente realmente descobriu o significado de ser adorador, de ser ministro, que é muito diferente de ser artista, de ser... Até porque você tá mais próximo dessas pessoas, né? Cara, e o artista, ele já é mais distante. Ele é muito conhecido, ele é muito visto, mas ele não tem aquela proximidade com as pessoas. Cara, tem eu não me lembro do nome desse cantor, cara. Eu me lembro que na época do próprio Vox Day, quando eu estava muita coisa gringa, né? Sim. Eu tava ouvindo um cara, bicho, que quem souber de um podcast depois vai botar no comentário o nome dele. É um cantor que ele tem um cabelo bem grandão, assim. Ele usa óculos, ele é meio nerdão, assim, americano. Esse cara, ele disse uma frase, bicho, que me machucou muito na época, que me feriu bastante. Ele disse assim: eu não quero ser um rockstar, eu não quero ser uma estrela do rock. Eu quero ser uma lua do rock. Ele disse, por quê? Porque eu quero que a luz daquele que brilha bata em mim, e o brilho que eu tenho é por causa da luz dele. Legal. Tipo, ele disse, eu só quero ser isso. Eu quero ser só o cara que recebe a luz dele, e se tá brilhando é por causa dele. No dia que ele não me iluminar, eu sou só uma pedra solta ali que não tem muito o que fazer, não. Eu achei isso fantástico, cara, porque eu disse, cara, eu realmente... Eu queria ser um cara que a atenção estava voltada para mim. A performance não era para brilhantar a atividade, era para chamar atenção para o meu trabalho. O que eu estava fazendo e executava com muito primor, com muita vontade, com muito esforço. Mas o que tinha por trás disso, isso fica um alerta para a galera que está começando, seja na sua igreja, seja no ministério pequeno que você está fazendo. Cara, é menos de mim, mais dele. É nada de mim, mais dele.
tudo tem que ser Se você quiser voltado ter pra vida longa naquilo que você tá fazendo, ele tem que estar no barco. cara. Não adianta. Ele tem que ser o propósito, ele tem que ser quem te motiva e ele tem que ser o teu destino pra isso. Se não for, cara, cai fora. Cai fora porque, Diegão, aquela época do artista gospel já passou, cara. Tipo, quem quer fazer disso um business, nesse momento, pra essa geração, o preço é caro, bicho. O preço é caro. E eu sei, Diegão, o preço que eu paguei por ter usado o nome do Senhor ao longo dos anos para poder construir uma trajetória pessoal. Entendi. Entendeu? O preço que eu paguei para isso foi um preço amargo. Mas o massa é isso. Porque você teve aprendizado, né, cara? Sim. Não foi uma coisa que você passou por um momento e simplesmente passou e jogou no mato, esqueceu, Não. passou por passar. Não, mas teve um aprendizado. E hoje você pode mostrar para as pessoas que, claro, não precisa passar por isso para você chegar onde você chegou hoje, para você aprender. Mas também, se você já estiver nesse meio, entenda que não é só chegar ali, fazer aquilo ali, sair e pronto, acabou. Mas tem um aprendizado. Mas para as pessoas entenderem que o caminho não é esse. O caminho é totalmente o oposto, né? Eu sempre digo isso, assim, eu me sinto muito feliz e constrangido também quando alguém me reconhece pelo que eu fiz no Vox, apesar de eu não ser nem mais a mesma figura, o cabelo falta, né? Eu era bem magrinho, tudo era aquele cara performático. Não sou mais esse cara fisicamente, né? Até meu palavreado é diferente, a minha forma de me expressar é diferente. Mas eu fico feliz, cara, porque eu sempre utilizo isso para dizer sempre a mesma coisa. Sim. Seja o que você for fazer, seja arte, seja escrita, seja poesia, seja música. Cara, se você não tiver uma experiência e uma vivência real com Cristo, bicho, isso não tem significado. Não tem significado. Verdade. Assim, hoje, a vida que eu levo, me glorio demais no Senhor, porque o Senhor não me permitiu que eu enxergasse isso quando já tivesse muito conhecido a nível nacional ou caísse num escândalo. Que não conseguisse mais sair de onde está, né? E eu te digo isso, a gente vê muito escândalo relacionado a cantores cristãos, a personalidades cristãs, porque essa galera não teve o privilégio que eu tive de não ter chegado lá e ter caído no escândalo, sabe? Cara, dizer, olha, esse cara é uma fraude, esse cara... Porque pela vida que vivia era propício a isso, né? Era questão de tempo, era né? o caminho natural, cara. E tem muito escândalo. E é o que acontece hoje em dia. Muito escândalo, cara, muito hoje. escândalo. Aí o rastro que essas pessoas deixam nas cidades que elas vão, geralmente a pessoa diz, fulano veio aqui e foi horrível, foi uma experiência ruim. Porque essas pessoas não passaram pelo privilégio que eu tive, cara, de Deus me derrubar do cavalo e dizer, tanto que o Senhor fez por mim, e eu agradeço a Ele, foi quando eu fiquei sem a voz, que era o meu instrumento de trabalho. Sim. Cara, a minha esposa sabe disso, o quanto eu agradeci a Deus por não estar cantando. Porque quando você está com todas as suas potencialidades 100%, você não depende de Deus, Juliano. Você não depende de Deus. Você depende de você. Você sabe que você é capaz de fazer aquilo. Mas quando eu fui me expor para cantar com a voz 30% e ministrar e todo mundo aguardar um vozeirão e sair uma voz mais ou menos na época, cara, ali eu estava dependendo unicamente do Senhor. Então, assim, eu sabia que ali não ia ter... O aplauso não seria para mim. Entendi. Entendeu? O elogio não seria para mim. Seria para aquilo que estava sendo ministrado através dessa pessoa aqui. Aí onde vem a questão da diferença do cara ser artista e ser um adorador. Ser adorador, cara. Porque aí é onde você consegue levar a igreja a um nível independente daquilo que você consegue fazer tecnicamente. Cara. Esse é o diferencial. É o cara que você sabe que ele é um exímio guitarrista, mas na hora que a igreja precisa que ele toque a panderola no evento que tá tendo do sopão, ele tá tocando a panderola. Aí você vai pra esse cara e diz, cara, esse cara, ele é um adorador. Ali não tem foto, ali não tem vídeo, ali não tem CD, ali não tem dinheiro, ali tem despesa, ele tá gastando ali. Né? Ele é um cara, ele sabe que ele é um cara talentoso, ele sabe que ele, como produtor, ele poderia fazer dinheiro. Em tempos de crise, principalmente, ele consegue fazer isso. Mas não, cara, ele dedica o que ele tem de mais precioso como primícia para Deus. Isso é o que tem significado para mim, cara. Hoje, como novo nascido, com um time diferente,
Hoje, o meu orgulho é quando dizem, ó, pastor, quando me chamam assim, isso é um orgulho pra mim. Não é mais o cara que era chamado de fala de mão, fala, né, bicho, esse cara rock and roll demais, sei o quê. Quando o cara me chama, não, bicho, olha, cara, por favor, precisa ser ministrado. Quando alguém me chama na surdina por uma coisa que ninguém vai ver, Sim. e que eu vou conversar, isso me dá fruto de maior alegria do que era um palco Legal. lotado, iluminação, que eu guardo Porque com muito carinho. hoje existem os frutos, né? É, Hoje você consegue perceber que o que você faz, ele gera vida, ele gera frutos, ele tem uma resposta positiva e uma resposta que você sabe, que a gente sabe quando a gente tá agradando a Deus, né? A gente sabe, a gente sabe. Quando o fruto é verdadeiro, quando o fruto gera vida, a gente percebe que a gente tá indo no caminho certo. E é o que geralmente ia acontecer geralmente o oposto, né? Você tá falando da sua situação, mas comigo era assim também, na época de banda também. Então a gente via que ali a gente tinha muita determinação, muita coisa, mas faltava essa questão. Poxa, cadê os frutos que eu vou deixar? O legado que eu vou deixar para alguém? O que é que eu tô transmitindo? Só tô transmitindo uma música boa, sei lá, uma performance. Mas aí a vida do cara? Porque infelizmente hoje em dia, eu acho que hoje em dia ainda é pior. Porque hoje em dia o cara se prepara para. O cara que quer ser artista, ele se prepara. Ele contrata um social media, ele contrata um técnico de voz, ele contrata um cara. Ele faz de tudo para ser o melhor. Ele tem uma assessoria. Ele tem uma assessoria e ele esquece da principal parte, que é ele se preparar também para ser aquele adorador, para ser aquele cara que vai deixar um legado para as pessoas. E eu acredito. Eu tenho um cara que eu tô acompanhando bastante. Bastante, né? Eu tô acompanhando ele assim por alto, pelo que tem acontecido, porque é um jovem, né? E a gente tem um chamado muito forte com a juventude. Sim. Pelo fato dele ser um cara extremamente talentoso, que é o Gessé Aguiar. O que tem acontecido com ele, não sei se eu tenho tido informação. O Gessé Aguiar é aquele que canta Sim, Alívio. Sim. Esse cara, ele é um. Cara, no momento ele é um dos maiores compositores da música cristã. Ele tem de 9 de 10 músicas cristãs que estão sendo executadas, ou ele participa, Massa, viu? ou é um feat a composição dele. E ele é um rapazinho, cara. Esse cara foi alçado a uma estrela da música cristã. Mas ninguém teve o trabalho de saber quem era esse cara. Qual era a vida dele. Qual era qual era Vê o cara como produto, a né? tendência dele. Vê o cara entendeu? como um produto. Até que chega um momento que o cara chega e diz assim: eu não quero mais fazer parte do mercado evangélico. Cara, isso é muito pesado. Certo. Porque significa que essa pessoa ela nem entende o que ela tá fazendo, sabe? Porque pra ele vai ser a mesma coisa, ele estando aqui ou estando lá. Na real, ele se sente como um produto de qualquer forma. Essa é uma ideologia que entrou nas nossas igrejas e ela precisa sair. Essa ideologia do mercantilismo, da ideia financeira está muito forte, alinhada. E em períodos de crise, como a gente está vendo agora, a gente tem que ter o coração muito preparado para que a gente não caia nessas armadilhas, sabe, cara? Sim. Porque o ano 2000 estava vivendo todo mundo uma situação financeira. O Brasil estava passando por um momento financeiro muito bacana. Então, até a questão financeira não era tão evidenciada quanto hoje. O business, cara, é social media, como você disse. O cara tem que administrar o Instagram dele, tem um personal stylist para ele poder se vestir e ter um estilo próprio. Ele tem que ter uma pesagem ideal, ele vai, entendeu? Tem um acompanhamento com Nutri, né, tem toda uma equipe para poder esse artista cristão ser um produto vendável. Fora que ele acaba se transformando em outra pessoa, né? Existe uma missionária que faz muito sucesso hoje na internet, que todo mundo fala isso. Ela na rede social é uma pessoa vestida de um jeito, fala de um jeito, mas quando ela vai para os eventos, que ela cobra muito caro para pregar, ela tem toda uma indumentária, um falatório, ela não usa maquiagem, ela fala com uma coisa mais... uma expressão de glória, entendeu? Como ela não fala na rede social, porque ela se veste daquele jeito para aparentar uma coisa. Cara, e eu acho que para essa geração 2023, sabe, depois de tudo que essa geração dos anos 90, a gente já é fruto de outra geração, que era uma geração dos 70, 80, que era o Grupo Elo, o Grupo Logos, os Vencedores por Cristo. Aí vem depois 80 o Novo Som, Catedral, depois 90 o Oficina G3. Já é uma galera que pegou esse negócio chamado música cristã
começando, esses caras não ganhavam nada, cara. Geralmente esses caras trabalhavam por amor e eles iam para todo canto, certo? Eles são referências hoje para toda uma geração que levou isso. Sim. E eu fico muito feliz em me ver hoje parte disso, porque meu coração hoje está voltado para o Senhor e dizer, cara, minha parcelinha de participação nessa história dessa música cristã, eu participei. Mas porque hoje eu sou um cara que sou verdadeiramente convertido, eu consigo dizer, me procura e fala comigo e me tenta uma referência disso aqui, porque eu consigo falar em nome de Jesus disso. Sim. Mas se fosse aquele cara daquela época, seria totalmente diferente. Seria complicado, cara. Seria outra... Massa. E Pastor Jimmy, deixa eu te perguntar. Esses últimos tempos você tem trabalhado muito com a galera da juventude, a galera mais nova. E como é que funciona? Como é que é o Jimmy trabalhando para essa galera jovem? Como é que funciona? Como é que você entende a cabeça dessa galera? Porque é uma geração que tá pegando muita informação e muita coisa, tecnologia. Assim, a gente tinha muita coisa na nossa época, mas hoje é um absurdo de informação, um absurdo de tecnologia. Hoje não tem espaço mais para nada o jovem fazer, a não ser coisas de tecnologia, celular, internet e tudo isso. Então, eu acho que, não sei, mas me parece que o trabalho ele deve ser mais pesado para essa juventude, para quem trabalha com a juventude hoje, com jovens de hoje, do que era antigamente. Cara, eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso. Se o líder de jovens hoje que não entender, não souber o que é que o jovem consome, e se ele não souber que é um artista, ele não souber a música do cara, ele não souber o que é há 3 anos atrás era o fenômeno K-pop, se ele não entendesse as bandas do fenômeno K-pop, não soubesse, se ele não souber o que é uma tela infinita, ele não souber quem são os influenciadores do TikTok que estão chamando atenção, se ele não souber o que é algo viral, se ele não entender o que é isso, cara, ele não consegue dialogar com essa galera. Ele não consegue chegar junto a essa galera, estabelecer o mínimo de contato. Sim. E a coisa que a gente levanta muita bandeira é a bandeira do acompanhamento. Nós somos pastores de acompanhar. Massa. Digamos, a gente gasta tempo da semana perguntando como essas pessoas estão, querendo ouvi-las, saber a demanda delas, escutar os problemas que ela tem. Entendeu? A gente realmente escuta. Nós somos menos púlpito e mais dia a dia, choro junto, pizza junto, conversa junto. E isso dá pra perceber nas redes sociais. Eu acompanho muito a sua esposa, principalmente, que ela você vê que ela é mais engajada. Ela tem rede social, eu não tenho. Eu vejo muito isso. Eu vejo vocês com a galera da juventude, sempre assim, sempre saindo, sempre estando juntos, sempre tendo aquele bate-papo. Acho muito interessante. A gente gosta disso, do contato. Sim. Porque a gente interage e entende o que é que tá falando. Assim, a gente entende a linguagem deles, entende quais são as demandas deles. E a gente não vê isso com o olhar daquele tiozão que vê tudo. Esse negócio, se você falar esse negócio de TikTok, você já quebrou uma barreira. Na minha época. Olha, esse negócio de TikTok, acabou, cara. Não tem conversa com essa galera. Essa galera vai te escutar, ela vai dizer assim, esse cara já tá me vendo uma galera. Se nós já criou uma barreira, né? Se nós temos o propósito de ser, tanto quanto instituição, tanto quanto servos de Deus, pessoas que querem trazer pessoas, que querem chamar pessoas, que tem uma proposta de trazer pessoas que não quer o nosso cercadinho, de gente que cresceu junto, mas gente que vem de fora, a gente tem que estar preparado, cara, para receber gente que escuta as mais diferentes coisas, que tem os mais diferentes comportamentos, e você tem que entender aquilo ali para que você consiga dialogar com aquela geração. Essa geração ela é fluida, essa geração ela não tem valores estabelecidos, essa geração não precisa ter controle da tela do celular, ela não tem, ela é tela infinita, ela passa a hora que ela quer, ela não tem hora para ver filme, ela não tem hora para dormir, ela não tem hora para... Tá entendendo? A hora que ela quer conversar, ela tem que ter... a gente estava conversando no debate do Liga agora na sexta-feira sobre isso. A gente antigamente esperava, a gente era refém do tempo. O tempo determinava pra gente o que tinha que fazer. Eu tinha que esperar o download da música. Eu tinha que esperar o filme acabar pra carregar a internet, carregar o vídeo. Essa geração, cara, tá com a gente no carro, o cara vai dizer uma dica de filme.
E o vídeo é 30 segundos. Se ele não falar isso em 5 segundos, ele fica com raiva. Diz, poxa, esse cara tá demorando, esse cara mata um tempo danado. O vídeo é 30 segundos, cara. Ele não quer perder 30 segundos. Ele quer que o cara diga, olha, o nome do filme é tal, isso aqui, pra que ele... Assista. Rápido, ele quer rápido. Então, o nosso chamado é entender essa geração, compreender como essa geração ela enxerga o mundo, como ela observa, quais são os dialetos dela, e esse olhar tem que ser um olhar muito puro para que você não chegue logo julgando. Entendi. Para que depois, em cima de você conhecer como é essa geração, a gente caminhe junto e apresente para elas, né? cara, e apresente para elas com palavras Sim. e com a nossa vida aquilo que a gente acredita que é eterno. Massa. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo nos acompanha, o Espírito Santo faz a obra, cara. E fez a obra. A gente sempre brinca isso assim, é infalível, nunca vai dar errado. Sim. É uma coisa que nunca vai dar errado. Sim. Acompanhe seu jovem, ande com ele, escute as demandas dele e mostre que aquilo ali faz parte de você. Você não é um Massa. personagem, você não é um cara que desceu do púlpito e está aqui e você já não é mais o mesmo cara. Você é aquela figura ali no dia a dia, de bermudão. Você é aquele cara na praia, você é aquele cara Você quando é tá verdadeiro conversando. em qualquer momento, né? Aquilo é de verdade, é o que tu é, de ser humano. Você está chateado, eu tô chateado. Eu tô com raiva, eu tô triste, tô feliz. Sim. Mas aquilo ali faz parte de ti. Cara, esse jovem é impactado. Esse adolescente é Massa. impactado. Porque ele vai te ver como uma figura que não olha o mundo dele com esse mundo que a gente sabe que tá perdido, cruel, tá cara. cruel. Assim, que precisa urgentemente de tema mais falado hoje nas juventudes, em todos os lugares, é a identidade. Sim. É uma geração sem identidade, uma geração que precisa estabelecer o que ela é, como ela se vê Meio no perdido, mundo. né? Ela tá perdida. Ela tá Entendi, perdida. verdade. Esse é o nosso chamado. Jimmy, a gente tá chegando ao final. Ah, Cara, que papo massa. Eu queria ter mais tempo, mas a gente vai ter que encerrar agora. Mas deixa eu te perguntar, te pedir a última coisa. Deixa uma palavrinha aí de 2, 3 minutinhos pra essa galera, pra essa juventude, pra esse povo, pra eles, como é que eu posso dizer? Enxergarem quem é Jesus realmente, né, na vida deles. Aí você pode falar pra aquela câmera ali que vai... falo. Cara, minha palavra é a mesma. Ontem eu gravei um vídeo que eu tava conversando sobre pessoas que reclamam muito e pessoas que não reclamar. Mas o cerne da minha questão naquela discussão é o que é que você consome? Quem você segue? Quem são seus referenciais? Eu não tenho rede social, mas minha esposa tem. E eu tenho um Instagram, né, já divulgando o nosso ministério de pregação. Não é uma igreja, é um ministério chamado Ministério Rota. É o nosso Instagram, que a gente alimenta com ministrações do Evangelho. E eu sempre digo isso, veja quem as pessoas seguem. Isso é infalível, Diego. Cuidado com quem você segue. Cuidado o que alimenta a sua mente. Cuidado o que tem povoado a tua cabeça no YouTube, no Twitter, na televisão, no TikTok. O que é que você tem alimentado? O que é que você tem escutado? Porque tudo que você segue, aquelas pessoas que são referenciais para você, elas são um reflexo daquilo que você é. Aí quando você vai colocar para fora quem você é, alguma coisa não vai casar. Uhum. Então, para líderes, para pastores, para jovens, para adultos, se alimente do que é bom. Se alimente do que é relevante. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Você precisa ter contato com Deus todo dia. Você precisa ter tempo a sós com Deus todo dia. Não existe erro. Quando você faz isso todo dia, você vive o sobrenatural. Foi assim que aconteceu a mudança na minha vida. Uma pessoa disse para mim, todo dia ela dizia, você está na Bíblia, você ora, você fala com Deus, você abre seu coração, você confessa seus pecados. Quando você faz isso, a sua vida vai mudar. Se você não tem um propósito para a vida, tenha um contato com Deus todo dia. Deixe de seguir pessoas que não têm nada para lhe acrescentar. Deixe de acompanhar a vida de pessoas que vivem de mentira na internet. A internet é um mundo de mentira. Comece a alimentar daquilo que é importante, daquilo que vai te trazer substância para poder enfrentar esse mundo ruim que a gente está vivendo hoje. A minha palavra, tanto para jovem, quanto para você que é músico, quanto para você que é pastor, para você que é líder, cuidado com o que você anda se alimentando. Uma hora o que você anda se alimentando vai transbordar e as pessoas vão ver realmente o que a gente é. Se a gente se alimenta
de artistas de forró, o que vai sair da nossa boca são artistas de forró. Se a gente se alimenta de pessoas que têm contato com a palavra, que vai sair da nossa boca é a palavra. É isso. Massa, cara. Jimmy, macho. Valeu, irmãozão. Obrigado, foi muito bom. Queria agradecer também você que está aqui acompanhando. Por favor, curte aqui, não deixa de curtir, porque isso ajuda muito no engajamento. Se inscreve no canal, vai aparecer aqui em algum lugar que vai ter, inscreva-se, um botãozinho, você se inscreve e aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, não é isso? E Jimmy, agora eu queria que você deixasse suas redes sociais e o que foi de importante para você, para as pessoas que estão assistindo. Sigam Ministério Rota. Lá vai ter ministração. Lá não tem conteúdo da minha vida. Até porque a minha vida não tem nada de interessante para ser acompanhado. Eu realmente sou um cara que eu fiz um propósito com o Senhor. As redes sociais ao longo da minha vida foram mal utilizadas e foram instrumento de pecado na minha vida. Então elas não fazem mais parte da minha vida quanto lugar para eu arrumar briga, lugar para eu arrumar treta, lugar para eu gastar tempo, despender tempo vendo a vida de quem não tem nada para me alimentar. Ministério Rota é uma rede social onde, quando você entrar, você vai ter sempre uma palavra relevante, onde você vai ter ministrações da palavra, seja minha, seja da Kathleen, onde a gente vai estar repostando coisas de amigos, de queridos que estiverem fazendo a ministração que vai ajudar vocês em algum aspecto da vida de vocês. Então, @Ministério Rota no Instagram, que aí você vai poder estar sempre acompanhando os frutos da gente por lá. Show, cara. Chegamos ao final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E não se esquece do que eu falei. Curte e comenta aqui quem você gostaria de ver aqui no nosso Talk Show Mac Pod. Até a próxima, galera. Fica com Deus. Tchau.